Se Pai de Jesus, amados, se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus também. Amém? Ele é o nosso Senhor. Nós temos que obedecê-lo, né? E entendê-lo, né? E respeitar a sua soberania. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloco diante de Ti a minha vida para poder ministrar uma palavra do Senhor, da qual, Pai, nós dependemos, nós cremos, nós vivemos em prol desta palavra, Senhor. E, portanto, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, a fazer com que esta palavra venha a tocar nas vidas, Senhor, para entender o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Como é bom te servir, como é bom entender, Senhor Deus, que Jesus Cristo veio a este mundo, não somente para viver neste mundo, Ele veio para salvar o mundo. Ele não veio aqui para tirar proveito do mundo. Ele veio aqui para buscar, para entregar o teu reino àqueles que creem, que querem se tornar filhos de Deus, como Jesus Cristo nasceu. Do Espírito nós também podemos nascer, Senhor. Portanto, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, que as pessoas venham entender o propósito, buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque as coisas desse mundo serão acrescentadas. Aquilo que a gente precisar, nós vamos receber, Pai. Como Tu diz, ó Pai, o Jesus Cristo diz que quem investiu melhor do que Salomão, né, as flores do campo, né, se veste melhor do que todas as roupas, porque o Senhor é Deus e nunca vai deixar um justo desamparado, né, Pai? Portanto, eu busco a Tua presença, peço perdão dos meus pecados, para falar da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amados, eu quero trazer um personagem aqui, que volta e meia, é difícil, né, de colocar um personagem, assim, eu gosto desses personagens que são meio ocultos, estão debaixo, assim, de um esconderijo do Altíssimo. São personagens que não são muito evidentes, né? Tipo Ananias, né? Eu vejo Ananias um ativador da fé. Ananias foi uma pessoa que não se fala mais na Bíblia, senão em livro de Atos, capítulo 9. Mas a importância que este homem exerceu, meu Deus, foi Deus quem chamou ele para a conversão do apóstolo Paulo. Como que a gente pode, né, dizer assim, não, melhor é aquele que converte 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, e aquele que converte o que converteu, aquele que foi usado como ativador da fé de Naamã, que até hoje se prega Naamã em todo lugar, né, se canta o orgulho, né, quebra o meu orgulho. Então, você vê como a importância de um ativador da fé, que às vezes não é um personagem conhecido, mas representa muito no reino de Deus. Estevão, outro ativador da fé, que se não fosse Estevão, amados, a igreja permanecia em Jerusalém. Se não fosse Estevão, não haveria perseguição para espalhar os missionários por Samaria, por tantos outros. Aí Filipe vai para Samaria e encontra quem? Encontra lá o nosso querido, o oficial da rainha de Candace, né, que estava lendo o livro de Isaías. Dali ele vai para a Etiópia. Meu Deus, e divulgou o evangelho por tudo. Ativadores da fé é muito importante. Então, eu quero ser um ativador da fé. Eu quero usar. Eu lembro quando eu fui num culto, uma pessoa me chamou assim e falou assim: vem cá, você pode ir lá falar de Jesus para Chico Recarei? Eu falei: Chico Recarei não é o dono do Scala? Eu falei assim: é o dono do Scala. Eu falei: mas como eu? Não tem como eu fazer não tem outro pastor, uma pessoa mais conhecida? Não, você. E eu fui. Mas eu chamei pastor A, pastor B para ir comigo. Ninguém pôde ir na hora, ninguém. Um tentou ir, mas não conseguiu. O outro teve piriri, cada um teve uma desculpa que não podia. Queria, mas não pôde ir.
Aí eu falei, sou eu mesmo. Eu que vou. Eu fui lá, falei para ele uma palavrinha. Uma lágrima correu daquele homem, nos rostos daquele rapaz, Jesus aparecido. Deus abençoe. Uma lágrima correu no rosto daquele homem quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Depois ele abriu o escala para pregar o evangelho. Eu fiquei assim, falei, Jesus. Quem é esse Luiz que foi lá? Quem é o pastor Luiz? Não precisa saber. O importante é que ele foi tocado. E muitas pessoas devem ter sido convertidas naquele local quando abriu para o evangelho. E outra coisa são tantos os personagens ocultos que a gente pode seguir. E eu queria um aqui no Antigo Testamento, tem um que eu me identifico muito, Mordecai. Mordecai era um porteiro, né? Mordecai é uma pessoa que não tinha assim muita expressão, não era expressão, ele não tinha expressão nenhuma, coitado. Era uma pessoa simples, era um porteiro lá Mas Deus tinha um propósito da vida dele que não tinha com outra pessoa. E Mordecai, ele começa, né? Ele era, vamos ver aqui, o que Mordecai era? Mordecai, um homem judeu da cidadela de Suzã, cujo nome é Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, benjamita. Era da tribo de Benjamim. Portanto, Mordecai era filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, da tribo de Benjamim. A voz de Mordecai, o chamado ao propósito. Mordecai responde com palavras que despertam o espírito de Esther. Esther, a sua sobrinha, que ele chegou e levou Esther para ser candidata a rainha no lugar da rainha Vasti. E quantas pessoas foram convocadas, né? Disputando com tanta gente, né? E ela estava lá, né? Junto, Esther. E aí, amados, ela ganha e se torna rainha, né? Da cidadela de Suzã. E por quê? Para se usufruir do reinado? Nada, né? De repente, Mordecai vê que há uma conspiração para matar todos os judeus, né? Uma conspiração. Então, Mordecai era uma pessoa praticamente desconhecida ali, né? E a gente lendo o texto, a gente vê que ele era uma pessoa que não tinha, né? Esther desperta e assume a sua missão, ou seja, Esther, sendo rainha, pensou que fosse usufruir de ser rainha, né? Dos prazeres, da riqueza e de tantas outras coisas, né? Várias concubinas, vários empregados. Ela não sabia o que significava ali ela estar naquela posição. Por que ela ganhou essa eleição de ser rainha, né? Muitas vezes a gente não sabe, amados, o propósito que Deus tem na nossa vida. Por isso que eu chamo de ativadores da fé. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito. Você nem sabe, talvez, a pessoa que você falou na rua, converteu, falou de Jesus. Por isso que a gente não deve, né, falar de Jesus a tempo e a fora de tempo. E não tem que deixar, não pode parar, porque você não sabe com quem que você está falando. De repente você está falando com uma pessoa, e essa pessoa vai ser uma pessoa que vai influenciar muitas outras pessoas. Como eu falei de Ananias, você lê Ananias no capítulo 9. Cadê ele? Sumiu, desapareceu. Mas foi usado para converter o apóstolo Paulo e batizar ele no Espírito Santo. Depois daquilo ali, pois, Ananias, nunca mais se fala de Ananias, mas a importância desse homem da conversão de Saulo. Então, mas aqui nós vemos Mordecai que descobriu que tinha um plano para se matar todos os judeus, né, que habitavam lá na Pérsia, lá na cidade de Suzã. Aí Mordecai fala no capítulo 4, versículo 13, não imagina que por estar na casa do rei você escapará da morte, se você não livrar o teu povo, porque você também é judia, e você também vai ser, com certeza vai ser morta também, através de Ramã, né? Porque se todo
de calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai vai perecer. Então, Mordecai foi um que falou: Esther, não fui eu que te coloquei rainha, foi Deus. Eu falei para você fazer aí o concurso aí de rainha, entrar nessa disputa aí, mas eu não sabia que você ia ganhar, e muito menos teria condições de influenciar o rei para poder escolher você. Mas Deus não. Esse Deus que você serve, ele tinha um propósito. E aqui, né, essa palavra quebra o encantamento da realeza, e traz Esther de volta à consciência espiritual. Né? E ela entende que Deus não colocou ela ali para ser servida, mas para servir. Amados, como é que se diz? Como é que eu falo? Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Amados, Esther, ela foi chamada. Se você tem algo de Deus dentro de você, você tem um chamado. E é isso que eu não posso deixar. Eu estou pregando muito, estou cantando aquele louvor que diz, né? O Espírito Santo se move, se ele se move em mim, ele tem que se mover, ele não pode parar, senão atrofia. Senão atrofia, mas já viu, quando você fica parado muito tempo, você esquece das coisas, mas você tem que estar em atividade, né? Ativação da fé. Quando você ativa a sua fé, você crê que ainda pode ser usado para curar as pessoas, para libertar os cativos, os oprimidos, e para fazer com que pessoas que você às vezes nem sabe, mas pode se converter. Louvado seja o nome de Jesus. Eu amo isso aí, e eu não vou morrer assim, porque não tem coisa melhor. Então Esther despertou em Esther o lado espiritual. Eu falei: meu Deus, por que eu sou rainha? Rapaz, foi Deus que me colocou aqui, porque todo o povo judeu ia ser morto, estava condenado, né? Ramã tinha lá era conselheiro do rei, e falou: rei, vamos acabar com os judeus, o judeu não presta não, vamos embora. Esther desperta e assuma seu nome. Então ela responde com firmeza e fé: vai, ajunta todos os judeus e jejuai por mim, eu e as minhas servas também jejuaremos. Misericórdia, glória a Deus. Isso me dá alguma coisa assim, bate no meu coração, parece que está acontecendo agora. Está acontecendo agora. A Esther está aqui, Esther está aí perto de você, e aí te dá uma palavra como a Esther: pastor, mas tem Esther que está congelada, tem um monte de rainha Esther congelada que a gente precisa despertar. Você viu o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 14? Desperta, ó tu que dorme, levante diante os mortos e Cristo te iluminará. Por quê? Mas tem gente na igreja que está dormindo e esquece que recebeu o Espírito Santo, aceitou Jesus, glória a Deus, e vai para a igreja no domingo, vai e volta. Meu Deus, você vai numa padaria, vê uma pessoa chorando, ou sente alguma coisa, ou então tem que ter uma célula. Fica numa célula, você vai ter convidando pessoa para a sua casa, para a casa do vizinho, para a casa dele, vai falar de Jesus, vai orar com a pessoa. Ativação da fé. O Espírito Santo tem que se mover, ele não pode ficar parado, ele é vivo, é uma pessoa dentro de você. Amém, querido? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até por gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que há algo importante em você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não vou cantar tudo não, mas eu quero que você entenda. Esther estava dormindo no sono da indolência, despertando ali, dormindo. Quer ver uma pessoa que estava dormindo no sono também? Era Jonas. Jonas foi para dentro do navio, dormiu.
Dormiu lá, no meio da tempestade. Ele está doido. Rapaz, está fazendo aí dormindo aí no porão? Acorda, rapaz, clama ao teu Deus. Ele falou, pô, o que houve? A tempestade, nós vamos morrer, o barco vai afundar. Ele olhou e falou, ih, é o meu Deus que mandou essa tempestade porque eu desobedeci a ele. Então clama a ele, tá? Deus, por favor, me joga no mar, que aí a tempestade acaba. Despertou, jogando ele no mar. Aí você vê assim, poxa, qual foi a ativação de Jonas? Qual foi a ativação de Jonas? Responde aí, ativação de Jonas. Jesus está lá em Mateus, Lucas, né? Que Jesus Cristo vai ficar 3 dias e 3 noites no centro da terra, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no fundo do mar. Olha a relação. Jesus não esqueceu de Jonas, não. Pregou Jonas. Amados, você não sabe a importância que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você não precisa ser rainha Esther, né? Mas tem um monte de rainha por aí. Você é rainha, sim. Você é uma rainha. Vai junto ao teu Deus, jejuai por mim, e assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, se eu morrer, vou morrer, acabou. Agora Esther deixa de agir como rainha da Pérsia, né? E passa a agir como instrumento de Deus, né? É a rainha da Pérsia, misericórdia. Tinha judeu que, lá foi tudo, saiu foram todos eles, saíram de Jerusalém, foram exilados para lá. E multiplica, né? Judeu multiplica. Então Esther deixa de agir de rainha e age como serva de Deus. Ela entende que seu trono é apenas um meio e não um fim. Às vezes a gente pensa que é o fim, não. Nós estamos no meio. Às vezes eu pensei que eu vou partir e fiquei doente, 1, 2, 3, 4, 5, opa, agora está na hora. Senhor, vai me levar? Não, está no meio. E Elias? Lembra de Elias? Elias chegou e falou assim, Senhor, Jezabel quer me matar, não tem ninguém comigo, estou sozinho, eu quero morrer, me leva, Senhor, e tal. Eu não quero mais viver, não tem mais ninguém comigo. Aí Deus olhou e falou assim, você não quer? Você quer que eu te mate? Quer que eu leve você? Espera um bocadinho. Eu vou mandar um anjo aí, você vai comer um pedacinho de pão, vai tomar um pouco d'água, vai andar 40 dias, vai até o Monte Horebe, lá eu falo com você, lá no escritório de Horebe. Mandou no escritório de Horebe, ao Monte Horebe. Lá foi ele. Mas um pedacinho de pão e água, andou 40 dias e 40 noites. Não teve fome. Responde. Chegou lá no monte, ele viu, entrou na caverna e ficou lá na caverna. E ficou escondido. Aí vinha a tempestade, vinha isso, vinha aquilo. Ele pensava que era Deus que estava ali, né? Que ele vivia, a vida dele era, né, fogo. E tem chuva, tem tempestade, vem terremoto e nada de Deus apareceu. O escritório era de Deus e Deus não estava lá no escritório. Ou seja, mas ele estava na caverna. De repente, o que acontece? Vem um vento calminho. E Deus chega assim, Elias, o que você está fazendo na caverna? Sai dessa caverna. E ele saiu da caverna. Não, o negócio é o seguinte, não acabou não. Você vai eleger Jeú como rei lá em Israel. Jeú vai matar isso, vai fazer aquilo. Depois você vai eleger Eliseu. E outra coisa que eu vou dizer para você, isso eu vou dizer só para você. Só eu que sei, pastor Luiz sei. Eu estou conjecturando. O negócio é o seguinte, você não vai morrer não. Não, você pediu a morte, você não vai morrer. Como assim? Não, eu que mando, eu que mando. Você pediu a morte, eu não vou te obedecer. Você vai ver, eu vou te arrebatar. E arrebatou ele, não morreu. Deus é tremendo. Quem é esse seu Deus? Bate palma para esse Deus aí, ó. Esse Deus é maravilhoso, hein? Ah, esse Deus é tremendo. Eu gosto desse Deus. Deus é maravilhoso. Então, mano, são situações que até hoje a gente prega, vive isso, porque Deus não quer, Deus não... Como é que eu botei aqui? Ele entende que o seu trono não é apenas meio, não o fim. Nunca é o fim. Ele sempre bota vírgula, ponto e vírgula, mas ponto não. Satanás tenta te enganar, mas você tem muita coisa, tem muita lenha para queimar.
A verdadeira realeza dela é espiritual, quando ela se torna intercessora e libertadora do seu povo. Muitos hoje vivem o mesmo risco. Deus os coloca em lugares altos, dá honra, oportunidade e influência. Mas o coração pode se prender ao encanto da posição ou esquecer do propósito. Esther mostra que o verdadeiro poder não está no trono, mas está na obediência. A rainha que jejuou, orou e se arriscou pela vontade de Deus, libertou uma nação de judeus inteira. Dá uma glória a Deus, né? Mordecai não apenas ativou Esther. Depois, Esther também se tornou uma ativadora. Ela convocou o povo para jejuar, mobilizou suas servas, entrou na presença do rei e intercedeu pelo seu povo. Ou seja, um ativador gera outros ativadores. Maria Aparecida, estou te ativando a tua fé. Estou sabendo de jejum aí, glória a Deus. Vamos jejuar, vamos orar e vamos criar discípulos fiéis que vão ser ativadores de outras pessoas para poder ativar. Mordecai desperta Esther. Esther mobiliza o povo jejua e busca a Deus e Deus produz livramento. Essa pode ser, uma das colunas que a gente deve ter como visão espiritual e que eu vou fazer isso no retiro. Esse retiro vai ser muito ungido, já estamos jejuando, começamos a jejuar. Jejuar é orar. Vou falar até com o Vilma, vou falar com o pastor Cláudio, vou botar quem vai no retiro jejuar. Porque Jesus é o meu Senhor e minha alegria, é ver o quanto Ele é tão bom para mim, pois colocou o Senhor e a sua princesa para ser minhas inspirações. Dá glória a Deus, varoa, você é uma bênção de Deus, fogo puro. Então, amados, é desse jeito que Deus faz, né? Deus quer fazer com que nós possamos glorificar a Ele e fazer outros discípulos, ser um ativador da fé, né? Eu estava ali aqui na padaria Versalhes ali, de repente o rapaz passa ali, chega para mim e fala assim, pastor, quer alguma coisa? Pastor, quer que eu fale? Está me chamando de pastor, não sei quem é. O nome dele era Vinícius. Eu falei, você não conhece? Ele falou assim, não, quem te conhece é Carol. Carol? Foi uma que eu falei de Jesus com ela, e ela agora está firme na presença do Senhor. Aí ela chegou e falou assim, tá vendo aquele senhor ali? Ele é pastor. Pede ele para orar por você, você está passando situações difíceis, pede ele para orar. Aí ele veio me pedir oração, eu falei, vamos embora, aqui mesmo, aqui, onde? No banheiro, qualquer lugar. E toda vez que eu vou lá, aperto a mão desse homem. E assim vai largando, vai deixando. Jesus é bom, Jesus é bom. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus te chama. Não deixe de atender o chamado. Dá glória a Deus, querido. Deus abençoe vocês. Até uma próxima quinta-feira. Marca com outra pessoa aí, Vilma. Manda vir aí. O povo que não quer nada com Jesus, que está aí dormindo e para acordar. Aqui a palavra é só para despertar. Desperta, que o Senhor já vem. E o Senhor já vem. Paz de Jesus, querido. Estou me despedindo. Deus abençoe você. Fica na paz. Tchau, tchau. Compartilha.